Olá, todo mundo chegando aí. Que legal, sejam muito bem-vindas. Ah, a Rose já está aqui, já. Bem-vinda, Rose. Vou colocar o microfone. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, gente, aí? Dá um retorno, um oi aí para mim dizer, tá tudo bom? Vamos lá. Legal. Então, gente, eu estou muito feliz por poder fazer essa live. Bem-vinda, Oi. gente. Porque desde que eu comecei a fazer esse serviço, se é que pode se chamar desse jeito, né? Porque eu trabalho, isso daqui não é um trabalho, realmente foi uma coisa que eu resolvi fazer para dividir a minha experiência das dificuldades que eu tive quando eu tive meu primeiro filho. E eu queria dividir toda essa experiência para que outras mães não passassem pela mesma coisa. Mas quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu pensava já em fazer essa live. Porque foi a coisa que mais me deu trabalho quando tive o primeiro filho. De tudo que eu tinha medo, não vou saber dar banho, não vou saber trocar fralda, isso daí eu tirei de letra. O mais difícil foi a amamentação, Rose. Incrível, né? Que a gente acha que é uma coisa tão natural, a gente vê a mulherada amamentando por aí, sorrindo, parece uma coisa tão fácil, natural, e na prática você vê, ela não é uma coisa difícil, mas você tem que ter algum conhecimento, né, para Precisa conseguir ter aprender, né? sucesso. Pois é, eu coloco direto nos meus posts isso. A amamentação se aprende. O bebê nasce sabendo sugar. Mamãe não sabe, não nasce sabendo amamentar, não. Isso mesmo. Então, gente, ó, o pessoal está chegando. Não vou demorar muito para começar, porque o assunto é muito vasto, né? E eu vi, o tempo é curto. Eu preciso liberar a Rose também, que é uma mulher cheia de afazeres. Eu vou falar só um pouquinho do que eu conheço da Rose, depois ela complementa. A Rose a gente se conheceu pela internet, essa simpatia de pessoa, gostei dela de cara, assim, desde o primeiro contato. E ela tem uma experiência muito boa, porque ela é doula, ela é consultora de amamentação, consultora de cuidados com o recém-nascido, e mais, que eu acho o mais importante, mãe de quatro filhas. Então, tudo que ela vai falar essa tarde, ela sentiu na pele, ela conhece, tem muita experiência para passar para a gente. Fala um pouquinho de você, Rose, para as meninas. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como Sheila já falou, né, nós realmente nos conhecemos na internet, né, e acho que o cuidar de criança, o envolvimento com todo esse cuidado, nos trouxe essa aproximação maior, né? Foi uma sinergia que de fato aconteceu. Né? Como Sheila já falou, eu sou doula, sou técnica em enfermagem também, sou consultora em amamentação e cuidados com RN. E tenho 4 filhas e uma neta, Sheila. Você esqueceu de falar da minha neta. Olha, eu tenho uma neta, gente. É muita experiência para uma pessoa só. Então, assim, eu também comecei o meu trabalho assim, por ver a necessidade de muitas mulheres precisando da ajuda dessa rede de apoio, desse cuidado com a amamentação, com cuidado com o bebê. É muito fácil alguém dizer que nasceu, todo mundo sabe cuidar de uma criança. É muito fácil dizer, mas na prática a gente sabe que não é. Principalmente quando é mãe de primeira viagem, quando tem o primeiro filho, as dificuldades são imensas e que são mesmo, né? O bebê traz muita coisa nova para a gente, né? A amamentação tem todo, a gente precisa de fato aprender a amamentar, porque o bebê ele nasce realmente sabendo sugar. Mas a gente precisa aprender como fazer isso. E o bebê nasce sabendo sugar, mas ele não sabe de fato ser colocado na posição certa, ele não sabe de fato como é que ele deve estar para fazer essa amamentação, ele não sabe que ele precisa rotar, ele não sabe de nada. Né? Então a gente precisa aprender para ensinar ele também. A gente aprende junto. Né? E o meu trabalho foi a partir disso. Eu comecei o meu trabalho de forma voluntária, depois de um tempo que ele virou de fato profissão. Porque eu comecei vendo a necessidade de mulheres da minha comunidade, mulheres que precisavam realmente dessa ajuda, e eu fui e me coloquei para fazer, porque para mim também não foi fácil. Né? A minha primeira filha também não sabia nada, mas eu sempre amei muito esse cuidado com o bebê e busquei sempre aprender. E continuo aprendendo até hoje. A gente continua estudando, a gente não para.
Então, essa é Rose. Essa é Rose. Gente, eu tenho certeza que vocês já estão amando a Rose assim como eu amo, porque ela é uma pessoa adorável. Obrigada. Mas vamos lá. Eu queria, Rose, assim, para a gente começar falando sobre aquela questão da pojadura. Nós tivemos um caso essa semana no WhatsApp. Ela postou as fotos da mama enorme e a mulherada ficou apavorada, né? Foi todo mundo assustado. Então, vamos falar assim, que não chega a ser um problema, é até uma coisa normal, mas como assusta muito, então vamos falar aí como identificar que é a pojadura, que não é uma outra questão, e como aliviar esse incômodo dessa descida desse leite. Pronto, como você mesmo falou, a pojadura. Quando fala pojadura, muitas mulheres ficam, meu Deus, o que é a pojadura, né? Algumas já buscam, né, e entendem o que é, mas a pojadura é exatamente isso, a descida desse leite, né? Então o bebê vai nascer, então nos primeiros, tem mulheres que levam 2, 3, e já tem mulheres até levar 7 dias para de fato ter a pojadura, que é essa descida do leite. Então ela vai ter o colostro, que é aquilo que vai alimentar a criança, e as mulheres ficam desesperadas porque acham que é pouco, mas o estômago do bebê é tão pequenininho que uma tampinha de remédio de colostro alimenta o bebê. Então a gente não pode se desesperar por isso. Então, depois desse tempo, 2 dias, 3 dias, dependendo muito da mulher, de uma boa alimentação, hidratação, tudo isso vai acontecer a pojadura. Que é, de repente, você está tudo tranquilo, seio saindo só aquele colostro e, de repente, seu seio dobra de tamanho. Meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? O que foi isso? Que foi o caso que a gente teve, né? O susto que ela tomou, que as mamas dela, como ela colocou a foto anterior, de fato, dobrou até triplicou de tamanho. É porque esse leite estava todo lá sendo produzido, que a gente chama de, o leite materno, a gente chama o peito de uma fábrica, né? É uma fábrica, de fato, de leite e trabalha o tempo todo. Então, chegou a hora que produziu tudo lá e, de repente, desceu esse leite, que é onde a gente vai começar a ver um leitinho mesmo. Então, o que acontece? Os hormônios já trabalharam, então a ocitocina, a prolactina, eles já fizeram aquela conexão que eles fazem para esse leite chegar. E aí, quando esse leite chega, chega de vez. E aí a mulher fica desesperada. Então, o que a gente faz? Não precisa de desespero. Agora você entende, poxa, chegou. Tá? Tem mulheres até que não crescem muito, não, viu? Tem umas que crescem e outras que não. Mas você percebe o enchimento da sua mama. Então, nesse momento, é aquilo que a gente ensina a mulher desde o parto, a massagem na mama antes dessa amamentação. Então a mulher vai fazer a massagem de forma circular. Não é aquela massagem que a gente faz com a pontinha do dedo para identificar nódulo na mama, não. É uma massagem mesmo pressionando de forma circular, né? A gente faz na mama e aí até a auréola. E a gente vai pegar a auréola de fora para dentro para ver esse leitinho saindo. Você faz essa massagem e você vai perceber que o leite está saindo. Se estiver muito grande, está sentindo que está dolorido, está muito pesado, a gente faz uma compressa com água fria, nada de água gelada, nada de água quente. Molha a fraldinha lá com água fria mesmo na torneira, espreme e coloca ao redor da mama e tira um pouco desse leite, porque às vezes quando vem muito mesmo. E há uma necessidade de esvaziar essa mama. Porque muito grande, às vezes o bebê não consegue pegar, às vezes a mulher não consegue nem tocar porque está dolorido. Então o que é que a gente faz? Tira um pouquinho desse leite e oferece o bebê para ele mamar. E ele vai começar a perceber que tem algo a mais ali. Então quanto mais o seu bebê mamar, melhor você vai sentir, porque a sua mama vai esvaziar e o desconforto da pojadura vai passar. E ele passa, a gente começa a perceber que, gente, não é possível, tá normal já. Então, assim, a gente entende que a pojadura é assustador no momento que chega, mas não faz mal, é bom, é aquilo que a gente estava querendo. Meu leite, será que eu tenho leite? Tem, sim. Então, a gente observa tudo isso. E o cuidado que a gente vai ter com a mama é observar se é apenas essa dor por conta desse enchimento de imediato. E aí vai colocando e tirando um pouquinho esse leite. Tem uma mamãe que colocou, Okay. que se sentiu alguma coisa aí, né, de queimar. Queimar no final da mamada. Existem muitas coisas na amamentação e depende muito do nosso organismo. Não é normal você sentir queimar, porque é difícil você entender sem você visualizar o que está acontecendo.
Mas, assim, você pode sentir uma quentura a mais, sim, o nosso corpo fica mais aquecido na amamentação, durante a amamentação. A gente observa se existe locais na mama endurecidos e avermelhado. Se está vermelho, está muito duro, você faz a massagem como é ensinado e aquilo ali não dissolve, não cede, aí sim é um sinalzinho de alerta. Aí a gente observa se tem calafrio, se tem febre, porque aí pode ser o início de uma mastite. Mas no normal, tem mulheres que sentem quando está amamentando um suorzinho a mais, porque assim, a gente está gastando energia, né? Então, assim, queimar, eu não sei a que ponto é queimar, né? Se é apenas uma quentura fora do normal, aqui você sente uma quentura a mais, isso é normal. Então, eu queria focar mais um pouquinho aí, né? Justamente na questão, nem toda mulher sente a pojadura desse jeito, né? O seio enche tanto, assim. Eu, na minha segunda gestação mesmo, não senti. Na primeira foi um horror, mas na segunda eu não senti nada. E eu fiquei nessa dúvida também, porque ele não encheu desse jeito e apertava, saía só umas gotinhas. Era só uma gotinha. Aí vem aquele medo que eu vejo várias ficando, ai, eu não tenho leite, quando é que ele vai aparecer? Mas foi o que você falou, é bom frisar aí que essas gotinhas são suficientes no começo. Exatamente, exatamente. Nós temos um organismo que Deus nos deu perfeito, né? O seu organismo, a sua mente trabalha exatamente com a necessidade do seu bebê. Então, quando você tem um bebê, o seu corpo entende a necessidade que o seu filho tem. Já existem estudos que mostram que o leite é diferente quando o bebê é menino e quando o bebê é menina. Já existem estudos com isso, que os nutrientes, tudo aquilo que o organismo produz no leite para a menina é diferente do leite para menino, por conta da necessidade fisiológica de cada um. Então, quando a gente tem um pouquinho só de leite, não se preocupe, aquela quantidade vai sair, faz a massagem direitinho, observa realmente, pingou, tá saindo leite, tá tudo tranquilo. A gente fica assim, põe o bebê para mamar, né? Saiu. E coloca o bebê. Quanto mais o bebê mamar, melhor vai ser. E ele se adequa, né? O corpo se adequa à necessidade da criança mesmo. Eu vi que o que mamava mais, eu produzia muito mais, o seio ficava muito pesado. O outro, que era do meio, que ele sempre foi meio mirradinho, mamava pouco, não tive essa mama desse tamanho. Era a mesma mãe, mas a reação foi completamente diferente do segundo para o terceiro. É isso mesmo. Então, vamos lá. Eu fiz essa semana alguns posts já falando, adiantando esse assunto, justamente para a gente finalizar com a live. Um deles foi justamente, eu estou olhando aqui a minha cola para não esquecer, foi de algumas situações, né? Uma mãezinha aí já perguntou, que é a questão da dor para amamentar. Não só, como ela falou, ao final da amamentação, mas durante a amamentação. Conforme o bebê vai sugando, vai sentindo dor, dói, né? E a gente sabe por que é, mas a Rose já vai explicar. Explica aí, Rose, por que dói quando amamenta? Pois é. A amamentação não é fácil, mas não é para ser dolorosa. Não é para sentir dor. Então, se você está amamentando seu bebê e está doendo, a pega não está correta. Então, o que é que a gente precisa? Corrigir a pega do bebê. O bebê não é para pegar no bico do peito. Por quê? O bico do peito ele é apenas para a saída desse leite. Então, você faz a massagem, observa a areola e precisa colocar o bebê, a areola do bebê precisa estar na sua boca. Então, quando você coloca o bebê, ele pega na areola, você percebe que não vai sentir dor. Vem aquela puxadinha, porque é o leitezinho saindo, mas não é dor. E aí, o que é que a gente faz? Mas eu tô botando e eu tô sentindo doendo. Então, vamos lá corrigir essa pega. A gente vai pegar no queixinho, ó, e aí as mães ficam com medo de pegar, meu Deus, não, vai doer. Se eu pegar aqui, se machucar, não machuca. Tem um ditado que diz que pele galinha não mata pinto. Então, a gente não vai machucar. Então, o que é que acontece? Não adianta você pegar pelo ladinho aqui, eu vou abrir aqui para gente. Não adianta, você não vai conseguir. Tem que botar o dedinho aqui ó, no queixinho, bota o dedinho no queixo do bebê, o seu polegarzinho, o seu outro, e ó, desce, porque aí ele vai abrir a boca. Quando ele abrir a boca, você com a sua mão em C, ele vai abocanhar a areola. O bebê abocanhou a areola, o bico não vai machucar, só vai sair o leite. Então, vai parar o momento que você está sentindo dor, isso vai passar. Se continua doendo, tem alguma coisa errada ainda. Então, tem que ser boquinha de peixe e a areola na boca. O bico, a gente precisa quebrar essa coisa de que o bebê precisa botar o bico, tem que ser o bico, puxar pelo bico. Não é o bico. O bico é apenas para saída desse leite. O bebê precisa pegar na areola. E quando ele pega na areola, ele vai mamar direitinho, porque ele vai sugar que os ductos ficam ali pela areola e é de fato onde tem a saída desse leite. Então a gente precisa ter esse cuidado de botar direitinho o bebezinho
com a boca certinha. Então, dor na amamentação é pega errada. Então, a pega incorreta vai trazer dor. A Thaís perguntou aí, passou aí no feed, falando que o bebê dela tem 70 dias e ela não sente a mama encher muito. Tá. Mas isso não significa que não está suprindo o bebê. Exatamente. Continua fazendo, porque assim, a massagem na mama não é apenas quando o bebê nasce ou quando está dia de nascido, é enquanto você amamenta, e toda a sua vida você vai continuar fazendo essa massagem para ajudar esse leite a sair. Então, o que é que acontece? Faz a massagem, fez aquela compressãozinha de com bico, a areola para frente, para trás, pingou, começou a sair o leite, você tem leite. A quantidade que você tem do leite, o bebê vai sugar e vai sair. Não necessariamente você precisa sentir a sua mama cheia, porque às vezes esse leite vai estar saindo no momento de fato que o bebê está mamando. Então, como ele já é um bebê já de 70 dias, talvez você não perceba mesmo esse inchaço, ele está mamando na hora certinha, então não dá esse tempo do peito encher demais a ponto de ficar doendo, de pingar, às vezes não dá. Às vezes isso Já acontece tá muito no início. Né? É muito porque depois início, o corpo depois equilibra e ele só vai produzir o que o bebê consome, não vai ter esse excesso. A Thaís, não, a Lures perguntou ela falou que ela está usando bico de silicone e mesmo assim sente dor. Olha, antes da Roxa falar, eu sou completamente contra esses bicos. Eu usei na minha primeira gestação, porque me indicaram, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Depois que eu aprendi a amamentar, nunca mais usei esse troço, que não devia nem existir. Mas, Rose, você que é uma autoridade no assunto, explica o que acontece que usa o bico e mesmo assim ainda dói. Não é necessário você usar o bico, porque quando você usa o bico, você inibe o bebê de pegar de fato a sua mama e a sua areola. Você coloca o bico de silicone com a intenção de proteger o seu bico. E aí o leite às vezes não sai da forma que ele deveria. Você vai continuar sentindo dor porque ele não está conseguindo fazer a pega correta do mesmo jeito. Então eu também, igual achei, não gosto, desaconselho qualquer mulher a fazer uso. Porque uma mulher que é bem orientada, busca uma ajuda e consegue fazer uma amamentação correta, o bebê uma pega, não precisa de nada para ajudar. Além de estar tranquila, respirando e saber que o seu bebê está mamando direitinho. Então bico de silicone, e seja qualquer outro bico, eu não aconselho. Então, assim, não adianta. Você continua sentindo dor porque, mesmo colocando o bico de silicone, você não conseguiu corrigir a pega correta. Porque não é o bico de silicone que vai fazer a pega. É você que vai aprender como colocar o bebê para mamar e para que ele pegue a pega certa. Então, não adianta o bico de silicone. É isso aí. Só atrapalha, né? Acho que só atrapalha, não ajuda em nada. Ele fica condicionado a ele. Achar que ele vai resolver o problema. E não é. Você tenta tapar o sol com a peneira e não resolve a questão que é acertar a pega. Né? O segredo é acertar a pega. Outra coisa, fissura nos bicos, que é uma consequência dessa pega errada. Pegou errado, sentiu dor, vai machucar. Isso. E aí elas ficam tudo desesperadas. Eu também, na minha primeira, que eu não sabia nada, eu também ficava desesperada, porque o negócio sangrava, a criança queria mamar e eu estava morrendo de dor ainda. E aí o que a gente faz numa situação dessa? A minha filha aconteceu também a mesma coisa na primeira, feri, eu também não sabia como era. Aí fui buscar aprender. Então, o que é que acontece? Tá com a pega errada, vai ferir o bico. Percebeu que está doendo, o bico está um pouquinho ferido, precisa corrigir imediatamente essa pega. Continua amamentando? Com certeza. A gente só deixa de amamentar colocar o bebê. Mas se você consegue perceber o ferimento imediato, a gente já corrige, porque se você o problema maior é que as pessoas têm na cabeça que a amamentação dói. Então está doendo porque é normal, não é normal. Está doendo porque a pega está errada. Então está ferido. Eu tive há uns 15 dias uma mãe que eu estava acompanhando, que quando eu fui para acompanhar ela, eu cheguei lá e a primeira coisa que eu vi foi o bico do seio já feridinho. Eu fiz, tá pegando errado, mamãe. Vamos consertar isso, porque a gente não quer bico dolorido, a gente não quer amamentação com dor. Coloquei a pega, 2 dias depois eu não tinha mais nenhuma fissura no bico, não tinha mais nada, porque o próprio leite materno, ele já cicatriza, a menina continua mamando, graças a Deus, direitinho, e não tem mais nenhum sofrimento. Desculpa, nenhum sofrimento. Então, o que é que a gente precisa fazer?
corrigir a pega. Se a fissura não é tão grave, você pode continuar amamentando, não tem problema nenhum em continuar, mas está ferido. Não, pode continuar amamentando. Tem algumas pessoas que perguntam muito a questão de pomada. Eu não indico pomada nenhuma, porque tudo que você colocar no peito, o seu bebê vai ingerir. Já existem algumas pomadas de lanolina, de alguma coisa. Eu, Rose, não indico nenhuma. Indico a pega correta e o próprio leite materno para cicatrizar esse bico. Eu, na minha primeira gestação, tive problema na fissura. Também me indicaram essas pomadas que não tem problema para o bebê, não precisa limpar. Mas a consequência foi outra. Quando eu comecei a usar a pomada, entupi os ductos. E aí a situação ficou pior ainda. E esse é o risco. E usam, indicam a lanolina porque dizem que ela não vai entupir por conta do olhinho, não sei o quê. E aí você já tem experiência de que entupir. Entupiu. Então, e aí a dor ficou muito pior, porque o ducto entupido, a dor é terrível, muito pior que a fissura até. Manualmente, infelizmente, viu? Mama enrijecida, com ducto entupido manualmente, dói mesmo, porque precisa sair, né? Esse leitinho que está empedrado, precisa sair para que o outro seja liberado. Então a gente não usa nada. O leite materno, Deus já nos deu tudo isso. Né? E depois eu aprendi essa técnica tão simples, né? Pega o próprio leite, passa no bico, deixa ele secar natural. Exatamente. Dá mamada, o bebê acabou de mamar, passa o próprio leite. Pronto. Acabou. Pronto, deixou secar a vida normal que segue. Simples assim, gente. E funciona mesmo. Uhum. Bom, agora as dificuldades, ou as dificuldades do bebê que não aceita. Aí o pessoal, meu bebê, tem várias perguntas que o pessoal passou. Meu bebê começa a sugar, suga só o bico, solta e chora, afasta a cabeça. Aqueles sinais que a gente sabe que é de insatisfação. O bebê não está satisfeito, alguma coisa está errada. Né? Exatamente. E aí, o que fazer aí? Como identificar o que está acontecendo? Por que esse bebê joga a cabeça para trás, puxa o bico, bate os braços e reclama tanto e você não consegue fazer a amamentação corretamente? É o bebê irritado, né? Tá com fome. Preciso comer e não estou conseguindo me alimentar. Então ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai fazer uma série de coisas. Então o que a gente precisa? A primeira coisa que a mamãe precisa fazer é ficar tranquila, que é a parte mais difícil. Todas as vezes que eu fico nervosa na hora que eu não estou conseguindo colocar o meu bebê para amamentar direito, automaticamente ele sente esse nervoso também. E aí fica nervoso mamãe, fica nervoso o bebê. Então a gente precisa parar um pouquinho, respirar, tentar acalmar. Se o bebê estiver muito nervoso na amamentação, não adianta você tentar colocar, porque ele vai com muita ânsia, ele não vai conseguir. Então você tira o bebê um pouquinho, tenta acalmar ele, colocando pertinho do coração, tentando acalmar para depois que tentar acalmar ele, aí você volta para corrigir a pega, porque isso pode ser também uma pega errada. A forma que está colocando ele não está ficando legal, a posição que ele está, ele pode estar muito aquecido, às vezes ele está com tanta roupa e fica agoniado, está aquecido, ou ele pode estar com frio também. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa identificar. Existem muitos bebês que têm cólica também. A amamentação ela vai ajudar, mas o bebê pode estar com cólica na hora que for amamentar. Então ele vai ficar nervoso mesmo, ele vai ficar muito agoniado. Se tiver difícil demais para você colocar, você pode tentar tirar um pouquinho do seu leite, dar ele no copinho ou na colherzinha para ele sentir que está sendo alimentado um pouquinho, aí ele vai acalmar. Ele tomou um pouquinho, vai acalmar e você vai lá e imediatamente coloca de volta no peito. Então, essa semana aconteceu isso. Uma mãezinha me chamou no WhatsApp falando isso. Falou, a minha filha, ela acorda, mas ela reclama, ela bate, eu não consigo. Ela se bate tanto que eu não consigo fazer a pega. Aí eu falei assim, a leoa tá acordando com muita fome. Brinquei. Falei, faz o seguinte, tira um pouquinho, dá no copinho para ela, só para acalmar a leoa e você vai conseguir. Aí depois ela passou, Shirley, parece uma mágica. Olha, foi muito mais fácil. É muito simples, a gente só precisa realmente de orientação. É tudo muito tranquilo de fazer, é nervoso mesmo, porque quando a gente vê filho chorar, pronto, a gente entra em desespero. Preciso resolver o choro. E vale também dizer, Sheila, que existem alguns bebês que eles choram mesmo. A forma do bebê se expressar é o choro. Então a gente fala, ele chora. Então, se alguma coisa não tá legal, ele vai chorar. Até quando, às vezes, alguma coisa tá legal, o bebê recém-nascido, ele ainda não. E alguns fazem umas carinhas, mas tem alguns que choram mesmo. Então, se você botou ele numa posição que ele não gostou, ele vai gritar.
vai chorar. Até você identificar, as mulheres já ficam meio loucas. Meu Deus, e agora? O que é que eu fiz? Então a gente precisa mexer, olhar, observar se está tudo direitinho, observar uma fralda molhada, observar o que é que está acontecendo naquele momento. E uma outra coisa, onde eu estou amamentando o meu bebê? Às vezes você está amamentando o bebê em um lugar barulhento, todo mundo conversando, é televisão, é tudo isso. Isso vai irritar. O bebê vai ficar nervoso, irritado, porque a audição dele é muito apurada. Então ele vai ouvir tantos barulhos. Meu Deus, esse é o momento que eu queria estar fazendo algum comendo, mas que zoada é essa? Então vai chamar atenção. Então a gente precisa, a amamentação é para ser tranquila. Então é conexão entre mamãe e bebê. Então a gente precisa observar tudo isso. Bom, avançando mais um pouquinho aí no assunto, eu coloquei aí um post até. Programa é para amanhã, elas não viram ainda, mas eu fiz. Falando da confusão de bicos. Que para mim foi uma tragédia no primeiro filho, porque foi o motivo do meu insucesso na amamentação do primeiro. Porque eu passei por toda essa questão, né? Ele não conseguia fazer a pega e tal. E depois de 10 dias ele passou pelo pediatra, ele só tinha ganho 30 gramas durante 10 dias, então não estava ganhando peso suficiente, e o pediatra me orientou a fazer a complementação. Só que ele falou, olha, receitou lá o leite, deu a marca que era para dar, mas não me falou como fazer aquela complementação. Ele só falou, olha, você dá 15 minutos de mamadeira para o menino e depois põe no peito. E eu fiquei com medo, eu falei, gente, eu já ouvi falar que se fizer isso, a criança larga o peito. Aí me falaram, não, se você comprar a marca tal, que era uma marca caríssima, essa daí não vai acontecer isso. Eu comprei um kit caríssimo da mamadeira, exatos 14 dias o menino não queria pegar de jeito nenhum. E acabou por aí a minha história de amamentação do primeiro filho. E aí foi por isso que eu fui estudar para o segundo filho, para não acontecer novamente. E aí, depois que o caso já estava perdido, eu já nem tinha mais leite, foi que me explicaram a questão aí para a confusão de bico. Você teria que ter feito a complementação de outra maneira, né? Isso. E eu vejo que muitas mãezinhas ainda cometem esse erro. Tanto que hoje para a gente adiantar, eu coloquei exatamente assim. Tem 5 maneiras de você amamentar o bebê, eu coloquei. Primeira, e a melhor de todas, mamar no peito. Depois, translactação, leite ordenhado no copinho. Depois você faz a relactação, quando você já não consegue, para depois vir a mamadeira. Só que a gente costuma, como foi o meu erro, pular da primeira para a última. Do peito para a mamadeira direto, sem tentar nada antes. E aí é que dá esse erro, né? Então, tá com essa dificuldade, antes de ir para a mamadeira, Rose, o que a gente faz antes? Tenta fazer as formas que você mesmo já falou. E eu ainda digo mais, eu não sugiro nem que use a mamadeira depois de passar pelos recursos e no último usar uma mamadeira. Usa o copinho. Eu tenho a minha filha de 18 anos, ela nunca quis saber de mamadeira, porque ela foi amamentada exclusiva até os 6 meses. Quando a gente iniciou outra alimentação, ela não quis saber de mamadeira. Não, a gente até comprou também, né? Porque é lindo, né? Gente, o kit de mamadeira, que tem todos, não sei o que, você vai começar a alimentação e você vai dar mamadeira. No segundo e terceiro eu nem comprei mamadeira. Hoje eu falei, se eu soubesse, eu não tinha comprado nem no primeiro mamadeira. Não tem necessidade. Ela não quis saber. Então, o que é que a gente faz? Oferece no copinho. Você pode tirar o seu leite e oferecer. Gente, é tão interessante que você não precisa virar o copinho, não. Você vai encostar, ele vai sentir o leite, o bebezinho ele vai sugando de uma forma linda. E ele toma o leitinho, não tem risco. A gente pede a mãe, por conta do risco dela não saber como fazer, coloca o bebezinho quase que sentadinho, com uma posição de cavalinho para amamentar, que é uma posiçãozinha que a gente faz. Então, coloca ele apoiadinho, o tronco mais em pé, e oferece esse leitinho. Você vai tirar da sua própria mão e você vai conseguir amamentar ele direitinho, vai conseguir. E ele não vai sofrer com essa questão de não saber, meu Deus, isso aqui é um bico. Que bico é esse? É quando bota no peito e agora não é o mesmo. Não tá fácil. Então ele faz de fato, essa confusão. Ele não consegue compreender qual é a forma correta dele mamar, qual é o bico certo, porque um dá uma sensação, o outro dá uma outra completamente diferente. Então não existe. E a mamadeira é mais fácil, né? Exato. E não existe nenhuma mamadeira que se compare ao peito. Não existe. Então, precisa realmente fazer. É o esforço que a gente faz a mais?
mas é necessário. Então, oferece a ele, se você não consegue de fato colocar no peito, porque o mais correto é colocar no peito. Arruma uma pega, não está conseguindo sozinha, pede ajuda. Porque não é fácil, não adianta dizer que é fácil. Se alguém disser é fácil amamentar, não passou pelo processo. Porque quem passou sabe que não é fácil. Então, a gente precisa de ajuda, sim. E essa questão de colocar, não conseguiu colocar, tira o leite e oferece ele no copinho, numa colherzinha, da forma que... O copinho é o melhor, porque a colher você tende a colocar aquela quantidade logo toda na boca do bebê. Não espera que ele puxe. Então, é melhor realmente fazer dessa forma. Bom, não está aparecendo para mim as perguntas aqui das meninas. Você está conseguindo ver aí, Rose? Para mim não está subindo. Para mim não subiu, não. Parou em uma aqui. Deixa eu ver se a gente consegue atualizar aqui, ver se volta. Aqui tem um assim, meu peito dói, mas vejo que a pega não está certa. Ela se estica muito, chora e solta pum. Eu não estou conseguindo fazer a pega correta e acabo dando a mamadeira para ela não ficar sem mamar. Isso é que, na maioria das vezes, a mãe, quando fica tão nervosa, faz. Infelizmente, não é a forma correta de agir. A gente entende que, como mãe, a gente quer aliviar a dor do bebê, o choro, mas quando a gente oferece a mamadeira, a gente oferece aquilo que é fácil para ela e a gente corre o risco de perder esse prazer da amamentação. Então, a pega está errada, precisa corrigir. Não tem alguns vídeos que a Cristina colocou no grupo, né, das mães, que ensina como você fazer a pega direitinho. Né? Então, não é difícil, é realmente colocar o bebê com a boquinha mesmo aberta. Quando ele abre a boca, você coloca. Pega a mama em C. Antigamente, se pegava a mama assim. Não é, porque aqui você fecha os ductos. Então, você pega a mama em C para ajudar a colocar essa mama na boca do bebê. Então, na hora que ele pegar, abocanhou a areola, se você perceber que doeu um pouco da areola, então, em vez de você tirar, porque o que é que acontece? Sentiu a dor, quer consertar, tira ligeiro, puxa, você não vai conseguir fazer ele pegar novamente de novo, direito. Então, pegou, tá doendo, pronto. Então, qual é o passo seguinte? Não é tirar o leite, porque isso é agressão para o bebê, ele sofre quando faz isso. Então, você deixa na boca e vai com o dedinho, ou o dedinho polegar que dá firmeza, ou então com esse dedinho assim, 1 ou 2, e você vai abrir a boca do bebê. Quando ele abrir, você ajusta a sua mão. Pronto. Aí ele vai conseguir fazer a pega correta. Então, você observa se ele está sugando, se tem a boquinha de peixe, e conseguir. Não é fácil, não, mas é tentar várias vezes que consegue. Quando eu estava aprendendo era assim mesmo, era 3, 4, 5 vezes, tirava, colocava. Na hora que não doía, eu falava, agora eu acertei. Depois a gente vai ir para a prática e vai acertando mais rápido, né? Isso não é fácil, não. Agora apareceu aqui para mim da Thaís, ela falou, ok, mas quando ele está mamando o dia todo, eu tenho que trocar de mama toda hora. E ele se mantém na mesma mama por pouquíssimo tempo. Tá. Tem algumas regrinhas assim, isso é coisas que eu aprendi com a minha experiência a fazer. Tem bebê que você consegue que ele mame em um peito meia hora. E aí você diz, poxa, meia hora ele mamou, então daqui a 3 horas ele vai mamar de novo. A demanda é livre, mas você consegue ajustar nesse tempo se ele mamou meia hora. O que é que eu faço? Você colocou o bebê no peito direito, ele pega correta, tá direitinho, você percebe que ele tá mamando, às vezes ele mama 10 minutos. Para ele foi o suficiente para encher a barriga naquele momento. Tem o esforço, tem o leitinho que está saindo direitinho, pronto, porque o estômago dele é bem pequenininho. Pronto, mamou 10 minutos, então você marca aqueles 10 minutos, daqui a 1 hora mais ou menos ele vai mamar de novo. Então, 10 minutos de mamada, ele leva geralmente 1 hora de descanso, que é o tempo que ele vai fazer um xixi, ele vai fazer um cocô, ou ele vai dormir, ou às vezes nem vai dormir, mas vai passar aquele tempo, o organismo dele vai absorver tudo que o seu leite deu para ele, tudo de proteína, tudo que ele precisa, o organismo vai absorver. O que não presta, vai jogar fora, então o estômago vai esvaziar. Então, 10 minutos, mais 1 hora, ele vai mamar novamente. E aí ele vai começar a fazer uma rotina. Daqui a pouco ele começa, o estômago vai ficando maior, ele percebe que ele consegue um pouquinho mais. Tem uns bebê guloso que mesmo sabendo que encheu, quer mais, aí às vezes cofa, derrama tudo, mas isso é muito tranquilo. Então, com o bebê, é cansativo para a mãe às vezes, por isso que eu falo muito da rede de apoio, porque às vezes é muito cansativo para você, o bebê que toda hora chora e só quer acalentar o peito. Então, às vezes é difícil, você precisa de alguém do teu lado. Ele acabou de mamar, leva um pouquinho, alguém pega, vai colocar para rotar, vai descansar. Esses dias eu coloquei.
Eu coloquei É no um mínimo post, até um 30. vídeo das tarefas do papai. Coloquei arrotar, mãe. Tem que ser tarefa do papai, para você poder descansar um É, pouco. a Deixa gente não ele depois. pode canalizar tudo na gente, não. Então pede para alguém, vai segurar o bebê vai ficar ali um tempo. No mínimo, você tem meia hora para você descansar. Agora, infelizmente, a maioria das mulheres não consegue descansar nesse horário. Deu bebê para alguém, aí vai pensar em fazer milhões de coisas. As coisas vão acontecendo. Então, deu, tá cansada? Aproveita esse tempo, toma um banho rapidinho e dorme. Se você dorme pelo menos 15 a 20 minutos, você acorda renovado, o seu leite vai ser renovado, você vai estar mais disposta, é muito melhor. Agora, a gente precisa entender que Ah, tem que dividir tarefa. uma dica aí para as que não tiveram bebê ainda. Eu, no meu finalzinho, no terceiro trimestre, o que eu fiz? Eu comecei a estocar comida. Porque nesse intervalo eu não tinha que fazer comida, sabe? Porque o primeiro era assim, no intervalo eu ainda tinha que fazer comida, não sei o que, e não parava para descansar. Então, depois Isso. de macaca velha, gente experiente, né? Comecei a estocar comida, e aí, nesse É. período, eu podia realmente descansar, porque o máximo que eu tinha que fazer era esquentar comida e já estava tudo bem. Senão a gente não consegue mesmo. Quando você tem uma rede de apoio que faz essas coisas para você, porque É a gente costuma melhor. dizer assim, ó, tem um bebezinho, pariu, não sei. O que é que a gente quer de visita no início? Porque bebê você não fica visitando quando nasce, né? Porque ele ainda não tá com anticorpo, não tá nada. Então, se tem uma visita para ir, vai aquela visita que vai para arrumar a casa, porque a mamãe tá no puerpério, tá numa luta, tá cansada, tá com o bebê. Então, vai lá, ó, eu vou fazer a comida para você. Deixa lá para pelo menos 2 ou 3 dias a comidinha congelada. Vai oferecer à mãe uma água na hora que ela estiver amamentando, na hora que ela estiver ali no intervalo, porque às vezes as mulheres nem água bebem. Estão cansadas, estão tão exaustas, só cuidando e E amamentando é e trocando fralda. importantíssimo, né? E aí não bebe água. Uma mulher amamentando precisa no mínimo de 3 litros de água por dia. Precisa beber água. É, Quanto eu aprendi mais a amamentar já hidratado, com a garrafinha, já amamentava com a garrafinha do lado, que isso. era ele mamando e eu E bebendo. bebendo água. Quanto mais hidratada a mulher está, mais hidratado esse leite, mais hidratado é o bebê e ele vai ficar bem melhor. Então a gente precisa beber essa água. E uma outra coisa, você falou da garrafinha do lado, existe um mito de que você não pode comer nada amamentando, você não pode beber nada amamentando, você não pode. Pode sim. Tem muitas mulheres que acham que, gente, mas disse que antigamente não podia, que você tá dando mama e não pode beber. Pode. Pode tomar uma vitamina, pode tomar um suco, pode beber água. É aquele tempo que o bebê tá ali direitinho, não tá doendo, a peca tá correta, o bebê tá mamando, aproveita esse alimento também. Não tem problema nenhum. Bom, vamos adiantar aqui as perguntas, que o tempo tá voando, já tem quase 40 minutos. A Fê perguntou, eu não tenho quase nada de bico, será que eu vou conseguir amamentar? Mais uma vez a gente volta. Olha, Fê, não depende do seu bico. Esqueça. Mulher com bico grande, mulher com bico pequeno, mulher com bico para dentro. Não existe. Existem vários tipos de bico, mas a amamentação parte da areola. O bico é só para ejetar. Então, se o bebê está pegando na areola, o seu bico, sendo ele grande ou pequeno, só vai sair o leite. Então, não vai afetar em nada. Fique muito tranquila. Você amamenta sim. É só você entender que a forma correta de colocar o peito na boca do bebê, a pega certa, e você vai amamentar de uma forma maravilhosa. Fique tranquila. A Bel aqui perguntou se o copinho pode ser copo descartável de café. Pode, não tem problema nenhum. As que eu orientei, as que eu dei, na verdade, sempre dei no copinho descartável. Porque uma outra coisa que eu acho bom do copo descartável, porque assim, você tem um gastozinho a mais. Mas o bebê, a gente sabe que é tudo muito limpo, né? Precisa ser tudo muito limpo. Então, aquele copinho você vai oferecer naquela mamada e você vai descartar ele. Não Já serve joga mais. fora. Tira, deu a mama, já joga fora. Então, você sabe que você vai pegar um copo limpo e novo. Por quê? Se você compra um copinho, eu nem sei se vende esses copinhos hoje, eu ainda não vi. Para amamentação, pequenininho, você vai usar aquele copinho, você vai botar para lavar, e você precisa esterilizar, cuidar. E se no meio do caminho não teve esse tempo, passou alguma coisinha, o bebê vai estar tomando de um lugar sujinho, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, descartável, porque usou e jogou fora. Que legal. A Carol falou assim que tá seguindo as dicas lá que a gente que recebe pelo WhatsApp e que deu super certo, tá conseguindo amamentar agora. Que Graças a legal, que Deus. bom. A gente fica muito feliz com isso, né? A intenção Esse é é o nosso essa. papel. A gente quer o máximo de mulheres amamentando, o máximo de crianças no aleitamento exclusivo. Gente, deixa eu só falar uma outra coisa que pode ser que a gente não toque nisso. Bebê não toma nada, nem água,
É aleitamento materno exclusivo. O nosso leite tem água, tem proteína, tudo que precisa. Então não precisa de água, não precisa de nada. E a gente ouve muito as vovós que são as bênçãos na vida da gente. As vovós nos ajudam muito para cuidar. Mas ainda tem aquele mito de que tá quente, precisa da água, o bebê tá com sede, soluçou, precisa da água. Não precisa. Aleitamento materno exclusivo e pronto, e o seu bebê vai estar muito alimentado. Quem precisa beber água? Mamãe. A mamãe. O meu terceiro, ele é um tourinho até hoje, ele é bem fortinho. E eu saía com ele por volta dos 6 meses, a mulherada falava, o que você dá pra ele? Olha, ele tá tão gordinho. Então, quando eu falava, gente, nem água, Edu, era só leite. E o cara foi um touro. As minhas também. Não precisa mesmo. Como é que você aguenta? E olha, eu voltei a trabalhar de uma delas. Eu terminei o meu curso de enfermagem, eu já estava com a bebezinha. Pari, um mês depois eu voltei para o curso. Mas ela foi aleitamento exclusivo até os 6 meses, mesmo eu em sala de aula, e ela foi aleitamento. Então eu fazia a minha ordenha todos os dias e deixava as mamadas dela certinha. E quando eu retornava, era aleitamento, era no peito. Mas ela sempre tomou leite materno, nunca dei outra coisa. Tem isso daí também. Tem mulher que fica muito com medo de como que vai armazenar o leite e tal. Também não é um bicho de 7 cabeças, não. É muito tranquilo. Se você vai passar. Se você tem condição, como eu fazia, eu não congelava. Da minha neta, da minha filha, eu tirava, congelava quando ela voltou. A minha não congelava por quê? Eu tirava próximo da hora de eu sair e eu contabilizava as horas que eu ia voltar. Então, eu tirava a quantidade da mamada dela e deixava armazenado para o dia. Não precisava congelar. Bastava ficar na geladeira que durava o tempo das mamadas. Então, quando eu voltava, já ia no peito novamente. Então, quando consegue fazer dessa forma no dia, ótimo. Se não, é só retirar e no congelador ele pode ficar 15 dias, mas se você fizer armazenamento direitinho, então você armazena e vai deixando congelado sem problema nenhum. A Lorena aqui colocou assim, eu não consegui amamentar até agora sem o bico de silicone. Será que eu consigo tirar o bico? A bebê dela nasceu com 34 semanas, né, um pouco prematuro, mas não tem nada. Não tem problema nenhum, Lorena. É só colocar mesmo o bebê no peito, fazer a pega direitinho e ela vai conseguir mamar. Pode ser que ela reclame um pouquinho? Pode, porque ela está acostumada com o silicone. Então, pode ser que ela reclame e tal, mas não interfere, não tem problema nenhum. Eu aconselho até que você tire o bico de... Faça... porque assim, a realidade de cada um, né? Mas tente dentro da sua realidade tirar esse bico de silicone, colocar o seu bebê diretamente. Você vai ver que é a sensação maravilhosa de você sentir o seu bebê pegando de fato na sua mama, dele olhar. Talvez para ela seja até novo, que ela vai te olhar assim, e é um momento lindo, que ela vai te olhar tipo, mamãe tem alguma coisa diferente aqui. Então, é com muito amor, muita paciência, mas assim, eu te aconselho a tentar, né, fazer isso e conta pra gente se conseguiu. A Lourdes passou aqui. Como é que eu faço para ver as lives anteriores? Lourdes, essa é a primeira. Seja muito bem-vinda. Mas se vocês gostarem, a gente combina outras, né, Rose? Com certeza. A Edilana perguntou como é que faz o congelamento correto do leite materno no congelador. Pronto. Existem alguns lugares hoje que já vende os copinhos específicos para armazenamento de leite. Então, ele já vende, já tem alguns que já vem toda a instrução direitinha para você, como você fazer. Então, o que é que, se não tem acesso a isso, a da minha neta, sabe aqueles potes de Nescafé, café solúvel, aqueles potes de vidro, precisa ser de vidro, não pode ser plástico. Tem alguns materiais que hoje eles fazem, diz que é plástico, eu não gosto de usar, eu prefiro que seja de vidro. Então, tem aqueles, e aí você vai fazer a limpeza, você vai tomar um banhozinho, você vai fazer a sua ordenha e você vai tirar o seu leite direitinho e armazenar naquela vasilha. Tudo limpinho, tudo direitinho, vasilha limpa, esterilizada, tranquilo. Pronto, bota a quantidade que você conseguiu tirar e o ideal é que cada quantidade seja específica para cada mamada, porque quando você descongela, que sobra, você não pode congelar novamente. O que sobrou, sobrou. Então, bota a quantidade certa da mamada, tampa direitinho esse vaso, observa se não entra o ar, se não entrou nada, e coloca no congelador. E aí ele vai durar 15 dias, depende do tempo que você vai. E é só colocar no congelador normal. Aqui mais uma pergunta. Como eu fico sabendo, como eu consigo perceber que o bebê já mamou o suficiente, que ele já está satisfeito?
Ele vai largar, mamãe. Se ele mamou o suficiente, ele vai largar. O que é que acontece? Existem alguns bebês que dormem, né? Termina de mamar, às vezes está cheio, ele vai ficar mamando no seu peito. Então, você vai movimentar ele, perceber, porque se ele ainda quiser, quando você tentar tirar, ele vai voltar a sugar. Porque ele parou somente, tipo assim, calma aí que eu vou dar uma descansada aqui, porque eu fiquei cansado. E vai voltar a sugar. Pronto. Se ele voltou a sugar, ele não está satisfeito ainda. Você vai deixar ele ali. Quando você termina, você tira, mexeu nele, tirou, e ele não é você tirar o peito, você mexe no bebê e ele vai tirar tranquilamente. Tem uns que fazem aquelas carinhas de ai meu Deus, estou satisfeito. E aí, quando faz isso, você vai tirar e botar para rotar, você vai ver que ele não vai reclamar, ele não vai chorar. Nesse momento, ele está satisfeito. Isso não quer dizer que uma hora depois ele não queira mamar novamente. Não quer dizer. Quer dizer que ele está satisfeito naquele momento. Naquela hora. Naquela hora. A Edilana perguntou, ela entendeu como faz para congelar, mas ela perguntou depois como é que faz. Esquenta no banho-maria ou eu posso colocar no micro-ondas? De jeito nenhum micro-ondas. É hipótese nenhuma, não se aquece leite materno nem no micro-ondas, nem no fogo. Como é que a gente faz o banho-maria para aquecer esse leite? Você tira um pouquinho antes para ficar em temperatura ambiente, e aí quando ele vai descongelar ali na temperatura ambiente, você vai aquecer a água, ferveu a água, aqueceu, aí você vai colocar, tira do fogo a água quente, eu colocava uma vasilha à parte. Então colocava aquela água quente na vasilha e colocava o potinho do leite ali dentro daquela água quente e ia observando até. A gente precisa ter o cuidado de observar, porque não é para deixar ferver esse leite, não é para deixar aquecer demais. Então a gente vai observando, aqueceu, a temperatura ideal ficou morninho, você pode oferecer ao seu bebê. Se você deixou ele embaixo da geladeira e não congelou, você pode deixar na temperatura ambiente durante o tempo que você tirou ali e você pode oferecer sem precisar aquecer. Uma vez que congelou, você aquece em banho-maria. Não pode ferver, não pode colocar o pote lá na panela, como a gente faz aqueles leite condensado, né? Para ferver. Não pode. O leite não é para ser fervido, é para ser aquecido fora do fogo. Micro-ondas, de jeito nenhum. Não pode, porque micro-ondas tem muita coisa ruim e que pode ir para o seu bebê. Quem é essa aqui? Jamile. Ansiosa pelas próximas lives já. Estou grávida de 7 meses, mamãe de primeira viagem, estou amando as dicas. Que bom! A gente fica feliz, Jamile. Parabéns. Que bom, a ideia é exatamente essa, poder passar para as mães de primeira viagem, que não é um bicho de 7 cabeças, mas que precisa ter conhecimento. Isso. Né? E deixar registrado para as meninas. Tem dúvidas, a gente não conseguiu tirar as dúvidas todas aqui, a gente não vai conseguir mesmo. Ou então chegou uma dúvida depois, manda pra gente, né? Manda para uma mãe plena de 3 ou SOS Baby, manda lá no direct que a gente vai respondendo na medida que a gente vai conseguindo. É isso aí, a Rose, ela tá nos nossos grupos de WhatsApp, ela tem o direct dela, SOS Baby _13, SOS Baby _13 também. Entrem lá, acompanhem as dicas da Rose lá também. Eu sou seguidora da Rose já. Assim que eu conheci a Rose, eu virei seguidora dela. Vale a pena. É isso aí. E aí, gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer aí para a Rose? Senão eu vou liberar ela. Que eu falei, eu pedi ela emprestado 50 minutos, tem 49, hein? Então tem 1 minuto para devolver ela. Então, hoje, olha, eu acho que valeu muito, a gente conseguiu, assim, apesar de ser 50 minutos, deu para abordar bastante questões. É claro que a amamentação é um assunto muito amplo, né? A gente poderia abordar outras coisas, como o que tem no leite materno, a gente não falou dessa questão, porque eu quis envolver a parte mais prática nessa live, a ideia, né? Então, a gente não chegou nessas questões aí, que também são importantíssimas para conhecimento. Mas como eu queria que fosse uma coisa mais prática para a gente fechar o curso, né? Então a gente ficou mais envolvida. Aqui uma pergunta boa que a gente não tinha realmente falado. Ela perguntou se precisa fazer, a Fê também, precisa fazer alguma preparação dos seios durante a gestação? Sim, é excelente pergunta, que a gente não precisa. Antes a gente ouvia muito que precisava fazer massagem com aquelas buchas vegetal, passar óleos, passar uma série de coisas. Não é necessário. Qual é o cuidado, qual é a preparação da sua mama
banho de sol, se você conseguir, tomar o banho de sol na mama. E as massagens, você pode, no final da sua gestação, já começar a fazer essa massagenzinha para a sua mama entender. Antes, não faz. Se a gente estimula antes, produz lá o hormônio que vai aumentar a sua contração. Então, a gente não faz nada na mama antes da gestação. Banho de sol, boa alimentação e tranquilidade, porque o leite ele vai chegar naturalmente. É isso aí. A Jada pediu para deixar gravada a live, nós vamos deixar gravada sim, para vocês poderem continuar assistindo. Quem não teve a oportunidade de participar à tarde, poder assistir também. A Letícia falou, eu amei as dicas, estou com 35 semanas. A minha primeira filha já está com 14 anos, mas é ótimo relembrar algumas coisas. Vira tudo novidade de novo, depois de 14 anos, né? Quando nascer esse bebê, você vai ver assim, meu Deus, parece que eu nunca pari. A Lourdes colocou assim, foi muito boa essa live. Vou criar coragem para sair do bico de silicone e colocar minha filha no peito direto. Cria e manda pra gente. Tá com dificuldade na hora, pode chamar, perguntar, não tem problema nenhum. Entra no grupo do WhatsApp e aí manda lá o que é que eu faço e a gente vai estar aqui para ajudar. É isso aí. E as mãezinhas que são aí da Bahia, olha, entra lá no SOS Baby 13, SOS Baby Underline 13, tem os contatos da Rose lá. Você que tem a oportunidade de estar perto, use a Bus, entre em contato com ela lá. Estamos porque aqui tudo que eu queria era ter uma Rose na minha vida, no primeiro filho. Mas eu não tive. É isso mesmo. Quem tá aí na Bahia tem essa oportunidade. Quem não tem, chama no direct, acompanha a Rose, as dicas da Rose, acompanha aí a Mamãe Plena de 3, que eu vou compartilhando também. Tem coisa que eu vejo lá, eu replico na Mamãe Plena, gente. Vou lá, vocês vão seguindo, vão acompanhando todas as coisas aí. Foi muito bom ficar com vocês esse período. Um beijo, eu quero agradecer de todo o coração, Rose, a sua participação. Foi a primeira live não podia ser com outra pessoa, tinha que ser contigo. Que bom, para mim também, né? Foi uma experiência maravilhosa, a primeira também. E assim, à disposição, estamos aqui à disposição. Então vai lá no Instagram, segue a gente, pergunta. E estou aqui, eu moro em Salvador, então precisando, vamos lá, tamo junto. Até a próxima live. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.